em 1 João 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Aí eu estou falando, aonde que Ele está nos falando de filhos? Nos chamando de filhos, Deus. Aí eu vou ler agora em 1 João, é ali que Ele está nos chamando de filhos. É o mesmo autor. Entendeu? Agora, no 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Vou repetir aqui o 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então, você vê a diferença que um filho de Deus, ele não é como um filho que a gente tem. Ele é nascido do Espírito. É quando a gente se converte, é quando o Espírito vem morar, estabelece o templo no nosso coração. A gente se torna filho de Deus. Não há outro meio de ser filho de Deus. Certo? Nós nos tornamos filhos de Deus. Então não é para qualquer um. Mas quem pertence, agora estou continuando no versículo 1. Pode ficar à vontade. No versículo 1. Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Então, se a gente quer ver Ele do jeito que Ele é agora, Deus, em glória, porque Ele fala que Ele não nos mostrou ainda, que a gente não está na glória, hein? Mas quem quer realmente vê-lo, o que Ele tem que fazer? E todos que têm essa esperança, e todos nós temos essa esperança de querer ver Deus na glória, a gente tem que se manterão puro como Ele é puro. Porque não tem como alguém impuro ir na frente da glória de Deus, ou receber um corpo glorioso. Certo? Então a gente tem, isso vai se repetindo várias vezes, de manter, de perseverar na pureza. Isso é muito importante. Porque a gente se converte, a gente fala que é de Deus, a gente vai nos cultos, a gente faz isso, lê a palavra, mas a gente tem que se manter puro. Quem vive no pecado, no versículo 4, quem vive no pecado, transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Agora aqui, eu queria ressaltar uma coisa. Eu vou ler mais 2 versículos e depois a gente vai ler em Romano, para a gente entender bem que a lei não salva, hein? Porque aqui ele fala, quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Óbvio, hein? O pecado é contrário à lei que tinha sido estabelecida, hein? Mas a gente não está mais sob a lei também, não. Então, para a gente entender bem esse texto, vamos ler em Romanos. Vamos ler agora. Pegando em Romanos, capítulo 5, do 12 ao 16. Romanos é logo depois de Atos. Evangelho de João, Atos e Romanos, capítulo 5. É só para a gente não imaginar que tenha contradição dentro da palavra, hein? Porque se a gente lê isso assim, a gente poderia falar, não, mas espera aí. Como que a gente transgride a lei se a gente não é mais debaixo da lei? Não é? A gente não é mais debaixo da lei. Jesus falou que a gente não era mais debaixo da lei, que a lei não era mais, ele veio para cumprir a lei, que está fechado, e que agora a gente está debaixo da graça. E é verdade. Mas mesmo assim a gente continua, a lei continua para quem, ele fala, a lei não é difícil de respeitar para quem é justo, mas para o ímpio sim, entendeu? Vamos ler aqui no capítulo 5 de Romanos,
O que eu falei? Qual que é o versículo? 12 a 16. 12 a 16. Aqui ele fala, é Paulo, ele fala da diferença entre Cristo e Adão, do pecado de Adão e de Cristo que é justo. Hein? Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram através de Adão. Hein? É fato que as pessoas pecaram antes que a lei, é fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. Mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Antes, hein? O Caim matou, o Caim estava com o diabo. É por isso que não tinha lei. Né? Ele matou o irmão, o Abel. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram. Mesmo que não tinha o pecado, a lei definida, né? O pecado já tinha sido definido. Todos morreram. Porque Adão tinha pecado, mas não tinha lei. Então não é a lei que mata ou que salva. Certo? É isso que ele disse aqui. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluídos os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe a morte para muitos, para todos nós. Ainda maior, porém, é a graça. Aqui não está falando é a lei, não é? Está falando da graça. Não está falando ainda, a lei não existia no tempo de Adão, mas ele não está falando depois com a lei veio a salvação. Não, ele fala, o resultado da vida de Deus é bem diferente do resultado do pecado do único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarado justo diante dele, apesar dos nossos muitos pecados. Então, a gente entende bem que não é a lei que salva, hein? Mesmo antes, quando não tinha tido a lei, as pessoas morriam, e quando veio a salvação, ele fala aqui, é através de Jesus, e não através da lei. Só para entendermos que quando a gente lê aqui, que a gente transgride a lei, não é porque a gente transgride a lei que a gente morre, ou se a gente respeita a lei que a gente é salvo. É Jesus que salva, né? Isso a gente vê através de Romano. Mas quando ele está falando isso aqui, a gente tem umas traduções, principalmente em francês, que eu olhei, que estão colocados no lugar da lei, eles estão colocando a iniquidade. O pecado, ele cita a lei. No lugar do pecado, eles colocam a iniquidade. Então, não o pecado, é a iniquidade, né, que faz que a gente não respeita nada. A iniquidade, ela não respeita a lei, ela não respeita nada. É o ínico, é quem não conhece, está nem aí por nada. Ele transgride tudo, o ínico, os povos ínicos. Então tem umas... Aí dá para entender melhor o que ele disse aqui, se a gente não coloca o pecado ou a lei, mas a iniquidade é o ínico. Mas aqui nessas nossas traduções, as maiorias, é traduzido como pecado e como lei. Quem vive no pecado, então, vou recomeçar no 4. Transgrida a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, ele, Jesus. E nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar. Mas, sempre tem esse mas quem continua a pecar não o conhece. Então quem fala que é de Deus, mas continua vivendo do jeito que ele vivia, ou do jeito com o entendimento que ele tinha, ele não tem Deus. Porque ele não segue os mandamentos de Deus. Quem permanece nele não continua a pecar, ou não continua a transgredir, a fazer cheio de coisa. Mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é.
filhinhos, não deixem que ninguém os engane a respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justo. Então não tem como uma pessoa viver na justiça demonstrar uma outra coisa, por exemplo. Quando uma pessoa demonstra uma coisa justa, é que ela está na justiça. É isso que ele está falando. Agora, quando uma pessoa você vê que ela faz uma coisa errada, ela não está na justiça, não é? Então a gente consegue julgar as pessoas que não estão com Deus ou as pessoas que estão com Deus. É isso que ele fala aqui. Filhinho, não deixe que ninguém os engane. Então a gente não pode se deixar enganar. A respeito, quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justo. Como ele é justo, o Senhor. Mas quando continua a pecar, mostra, aqui eu coloquei uma estrelinha, que a iniquidade, ela torna o pecado normal. Tem muitas pessoas que falam, não, eu posso fazer isso, não tem problema. Ele também faz, essa pessoa faz, eu sempre fiz. Então, a coisa errada, o pecado se torna normal. Aí a gente se torna ínico. É muito pior que o pecador. Porque o ínico, ele rejeita tudo, qualquer coisa. Ele não entende mais o que é pecado. Ele fala, mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. Pois o diabo peca desde o início. Então não pode haver uma pessoa pecando e falar que é de Deus. Não é? O pecado, a gente tem que entender o que é o pecado. O pecado não é o erro. Isso aqui é diferente, por exemplo, o Wagmaré, a Milené, a Vilma, todo mundo erra. Eu erro. Isso não me afasta de Deus. O erro não nos afasta de Deus. O que nos afasta de Deus é o pecado. O pecado são todas as coisas que estão aqui dentro da palavra. Por exemplo, ser efeminado, todos, teria que pegar no Apocalipse, os efeminados, os que bebem, os idólatras, todos esses tipos de pecados que são os mentirosos, os assassinos, sim, os adúlteros, todos esses são pecados. Agora, tem quem sei lá, porque senão você pega a estrada, você vai a 100 por hora onde está 80. Entendeu? Aí isso aqui não é pecado. Sei lá, qualquer coisa. Explica para eles o que é a lei. Porque não é a lei da polícia, não é outra... Não, a lei, na verdade, é o seguinte. A gente tem que respeitar a lei da polícia. Quando ela não desrespeita, mas a lei é a lei de Deus, hein? Só que todos os países ocidentais, os países, na verdade, que têm como crença a palavra, eles adotaram nos tribunais, os advogados, os juízes, eles são ensinados e aprendem segundo a palavra, certo? Todas as leis, não matar, não roubar, eles seguem os princípios da palavra, certo? Agora, obviamente tem umas leis que foram feitas que não são contra Deus, mas que também que foram feitos para, por exemplo, o radar. Eu não acho que o radar que pega para multar, ele é preventivo. É bom quando ele é preventivo. Mas quando tem radar que a gente vê que tem uma reta, não tem casas, tem até guarda-reis, ou sei lá como que chama essas coisas. Depois tem aí é 80, é 100, de repente no meio tem um radar a 30 ou a 40. Ainda não dá para só frear. Não, é óbvio que é armadilha. Então, isso aqui é complicado, mas a gente, a princípio, deveria respeitar. Mas é complicado, eu admito que é difícil. Por exemplo, a gente estava falando da caça. A caça na palavra, ela é uma lei, ela é uma coisa normal. A gente tem que caçar com responsabilidade. É como criar filhos, tem leis que a gente tem. É como se agora eles querem fazer uma lei que não são mais os pais que são responsáveis. Que as crianças pertencem ao Estado, ao governo. Eles escolhem como vai ter criança.
Vai ser todos. Então, a gente não pode seguir esse tipo de lei, certo? Porque é contrário à palavra. É como... Bom, eu acho que na caça é bom ter uma certa lei, por exemplo, em relação às épocas. Né? Agora, os animais foram dados para o homem, qualquer um. O ruim é quando a gente mata tudo e não deixa reproduzir. É por isso, talvez, que tem lei, não sei. Mas isso é importante. Agora, exatamente, para não... Esse aí é Levítico que tem, né? Levítico é êxodo. Não, tem em toda a Bíblia. A gente tem que criar animais, é tudo. Bom, tem os animais silvestres que a gente pode que caça, que não são feitos para criar porque não rende grande coisa. Você cria sei lá, alguns tipos de animais, não, nem carne tem. Ela pode ser boa, mas tem muito pouco. Entendeu? Então é melhor criar uma cabra, um boi, que vai render mais, né? Depende da raça. Mas é verdade que vai render muito mais. São animais que foram... Ele fala na palavra que o leite das nossas cabras nos bastará. Quer dizer que a gente não precisa buscar leite de jumento. Então é só ter umas 2, 3 cabras, elas dão... As minhas cabras, 3 cabras, dão leite além do meu consumo. Entendeu? Então Deus ele fez tudo certo. A gente não precisa ir na floresta também para caçar, para tirar leite. Então, a gente tem que ter um certo entendimento, né, com as leis. Principalmente isso, pedir a Deus entendimento. Por quê? Tem umas leis realmente que hoje, as leis são politizadas hoje. Elas não são mais assim, até os juízes às vezes, né, a gente vê que tem causas que são... tudo é politizado, né? Tudo tem alguma conotação, tudo não, mas quase tudo tem alguma conotação de ganância, até nas igrejas, infelizmente. Está se espalhando. Então vamos voltar aqui. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. A gente já sabe o que é o pecado, né? Pois o diabo peca desde o início. Por isso, os filhos de Deus, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, que é Jesus, hein? Ele fala, o diabo peca desde o início. Então, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus, então, não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. É impossível alguém falar que é de Deus, pronunciou pela boca. Não, eu sou de Deus, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. O rapaz ou a mulher pecar. É impossível. Porque tem muitos que falam. Matar, trair, né? Não, tem muitos que falam que adorem, porque é um pecado também adorar, são os idólatras, hein? Então, tem várias formas de ser idólatra. Por exemplo, quando a gente vê algumas igrejas ditas evangélicas, hoje, ou neopentecostais, que eu não tenho receio de dizer que vão pregando a prosperidade, é idolatria isso. Porque muitas vezes, entendeu? Eles pegam até rosa, sei lá o que, areia, sal, vão ungindo sal. Isso aqui é idolatria. Você vai pôr esse sal ali, isso não existe. Isso aqui não existe. Então, pagou R$500 no cajado de... Não. Isso é idolatria. É fazer desse cajado ungir um objeto. Como que a gente pode falar com um objeto, de repente ele tem o Espírito de Deus? Entendeu? Isso não pode. Deus ele habita no nosso coração através do Espírito Santo. Ele não pode estar nessa mesa. Não adianta, eu vou ungir essa mesa, quem vai sentar aqui vai sentir a presença de Deus. Isso aqui é mentira. Não existe isso na palavra. Existe na palavra que, com a sombra, por exemplo, os apóstolos, onde eles passavam, às vezes as pessoas eram abençoadas só do lado, né, de passar com a sombra, ou de tocar uma roupa. Isso aqui é a fé. Mas não é porque a roupa que ele tinha, Jesus estava com algum poder. Jesus falou bem. Saiu de mim virtude. Não é a minha roupa. Joga essa roupa como a gente chama umas coisas. Joga um lenço, tudo aí as pessoas se são curadas através de um lenço, de um óleo, isso com certeza não é de Deus.
o capeta que imita. O capeta é um Faz grande as coisas também, imitador. as pessoas às vezes se enganam. Ele engana, Ele se faz. enganar a si mesmo. É isso que ele fala. Que ninguém nos engana a respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra o que é justo. Essas igrejas não mostram o que é justo. Na palavra não há. Ah, vocês vão pegar flores, sei lá, rosas, vender, ter um lucro com isso. Não. Onde que tem? Tem que me mostrar isso na palavra. Se enriquecer com abençoando objetos e vendendo eles. Isso aqui é terrível. São filhos de... Eu falo que são filhos do diabo, porque não tem isso na palavra. Não há. Não pode se enriquecer com isso, com a palavra. Por isso, Filho de Deus veio para destruir os obras do diabo. Agora, quem lê, vê. Quem ouve, sabe. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar. Então, quem continua nessas coisas, querendo se enriquecer, querendo falar um falso evangelho, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho de diabo. Não sou eu que estou falando. Se eu falo que quem faz as coisas erradas que não são da justiça da palavra, é que eu falo que é filho do diabo, porque não sou eu que falo. Está escrito aqui. Quem produz a justiça é justo. Quem produz as coisas ruins, quem peca, continua, se enriquece com idolatria, é filho do diabo. Não tem como. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça não ama seus irmãos e não pertence a Deus. É isso que eu estava falando agora mesmo. Quem não é justo, quem não é de Deus, não ama os irmãos. Então ele se aproveita deles, ele vende coisas para eles, ele os engana, ele vai... Pega casa, pega dinheiro. Sim, como algumas igrejas fazem, pedem coisas pessoais como se houvesse uma troca, como se a gente poderia oferecer alguma coisa a Jesus que já se ofereceu a si mesmo. Para nós, como que isso é possível? Como que eu poderia agora oferecer uma casa para ser salvo? Se Jesus já foi crucificado na cruz e que eu morri junto. Não é? Então... Quem não pratica justiça não ama a Deus e nem seus irmãos. Então, quem tem alguma coisa contra, se eu tenho alguma coisa contra o Wagmar, contra a Milene, contra a Vilma, contra o Paulo, contra qualquer um, eu não sou de Deus. Está escrito aqui, não sou eu. Quem não pratica a justiça não ama seus irmãos e não pertence a Deus. Acabou. Não pertence a Deus. É uma obrigação amar. Senão não pertence a Deus. Continuando no 11, que é muito mais enfático ainda. Eu queria ler antes, talvez nem acabe, porque talvez não dê tempo, mas eu queria ler aqui nessa Bíblia, quem tem essa Bíblia vai poder ler junto comigo, essa primeira coluna do como que a gente chama isso? Não, embaixo, as notas. A nota do Charles Spurgeon, eu tenho a Spurgeon aqui. É muito interessante essa nota em relação a esse versículo que eu li. 3:8. Eu vou ler para todo mundo, para quem não tem. E quem tem pode seguir. Tá bom? Neste capítulo, João faz uma precisa e clara divisão da humanidade em duas classes. Isso é muito bom. Ele divide as pessoas em duas classes. Ele não dá a menor sugestão de que existe, ou já existiu, ou pode existir uma terceira classe, que está em cima do muro. Ou é um ou é outro. Mas descreve os homens como filhos de Deus, ou então como filhos do diabo. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Não existe uma terceira classe. É verdade. Não existe um meia-meia Não. do muro, ou está servindo a Deus, Ou não está. Não, eu sou cristão, mas não praticante. Eu sou católico, sei lá, gente, eu ouço muito isso, né? Mas não praticante. Olha, ou é ou não é.
mas descreve os homens como filho de Deus ou então filho do diabo. E nos diz com as duas classes, como as duas classes se manifestam. Bem, essa distinção não teria sido elaborada por João tão acentuadamente se não tivesse existido, pois ele era um homem de coração muito amoroso e o espírito gentil, e se pudesse de alguma forma encontrar lugar para neutralidade ou o que chamo de posicionamento em cima do muro, ou pessoas que estão a meio caminho entre santos e pecadores, estou certo de que ele teria feito isso. Ninguém poderia suspeitar da fala de amor da parte de João, e, portanto, como ele estava convencido de que não era possível uma posição intermediária, podemos ser bastante claros sobre essa questão e imediatamente descartamos toda a teoria feita para lisonjar os indecisos, passar a mão na cabeça do indeciso. Tem que descartar isso. Apesar dele ter sido em todos os relatos muito amoroso, ele descarta profundamente. Ele fala, não tem como. O amor é uma coisa, agora eu não posso passar a mão e lisonjar alguém que não quer ser 100%, não adianta 90%. Até hoje o mundo ainda está dividido em filhos de Deus e filhos de diabo. Esta distinção nunca deve ser esquecida, embora milhares de sermões sejam pregados nos quais isso é completamente ignorado. Isso é verdade. Hoje tem milhares de sermões, hoje mesmo, milhares, dezenas de milhares que estão pregando, ignorando isso. Estão pregando, falando para os filhos do diabo que estão salvos. Falando, não, vocês vêm aqui, ponham uma coisa ali. Eles não estão pregando o arrependimento. Entendeu? Embora milhares de sermões sejam pregados nos quais isso é completamente ignorado e congregações sejam comumente tratadas como se fossem todos do povo de Deus. Está cheio de congregações que são tratadas como se fosse o povo de Deus. Isso ele escreveu, o Spurgeon, ele acho que morreu em 1800 e pouco, hein? 1860, uma coisa assim. Então, há 150 anos que ele escreveu essa nota. Então já era assim. Já tinha milhares de congregações já pregando a coisa falsa. Não é de hoje, não. Não está pior. Bom, depois é bem interessante o que ele fala, mas eu não vou ler toda porque é bem isso que a gente prega, hein? Que não há meio termo, não há como ser. Eu sempre falo, o muro é construído em cima do terreno do diabo. Não tem como ele estar no meio. Não tem como estar em cima do muro. Quando a gente está em cima do muro, nem de um lado nem do outro, a gente está totalmente no diabo. Porque o muro está no terreno do diabo, não tem como. Então, ou é ou não é. Vou continuar. Versículo 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Porque quem pratica o mal não gosta de quem pratica a justiça. Então, já desde de Abel e Caim. Caim matou Abel porque ele praticava a justiça. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama continua morto. Ele não tem salvação. Ele já está morto. Pode estar parecendo vivo na terra, mas já está morto. Tem que amar. Quem odeia seu irmão já é assassino. Ele já é considerado como assassino por Deus. Se eu odeio alguém, um irmão, não. Mas mesmo os outros a gente tem que amar, já que a gente tem que
orar para eles, né? Para nossos inimigos. Mas não tem que passar a mão na cabeça, mas tem que... Não pode ter mágoa, não. Quem odeia já é assassino. Você e vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Não tem como. Como Caim. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Está escrito irmãos. Se a gente aceita ser salvo, porque Deus deu a sua vida por nós, a gente tem que ser disposto a dar a nossa vida para o irmão. A gente não é nada, a gente já morreu, já ressuscitou. Então, se o meu irmão precisa de alguma coisa, eu não tenho que ter medo da minha vida. Se é meu irmão, tem que ser meu irmão. Eu não posso não imaginar que não é meu irmão. Ou, quando a gente é irmão, a gente é irmão. Acabou. Então, se se tem algum perigo, eu não vou falar, não, se lasca. Vai você que eu não quero saber, não. Ou, sei lá, não é cabível isso. Entendeu? Então, o irmão é muito além de... Não é uma coisa de sangue. É um mandamento. É uma obrigação, é uma lei. Amar o irmão não é um dom. Então, peraí, não. Acho que esse aqui eu não vou salvar, não. Não, porque eu não sinto que eu tenho que salvar. Não, é uma obrigação. Se é irmão, é irmão. Quem odeia seu irmão já é assassino. Vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem, e vê um irmão, a gente está falando de irmãos, né, sempre, em necessidade, mas não mostre compaixão como pode estar nele o amor de Deus. Se eu não mostro compaixão para meu irmão que está passando necessidade, como pode estar em mim o amor de Deus? Impossível isso. Né? Então, a gente tem que ser desapegado mesmo. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Como que a gente tem a paz? Como que a gente recebe a paz? Como que a gente... E nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. A gente não vai ter medo da morte, hein? Porque a gente fica tranquilo, na paz, porque a gente sabe, tem a convicção que a gente já está diante de Deus. Então, se a gente não tem essa convicção hoje, então imagine como que a gente vai estar quando a gente vai aparecer na frente de Deus. E ainda que a consciência nos condena, Deus é maior que nossa consciência e sabe de todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele recebermos tudo que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Agora aqui, ele fala que tem umas pessoas que também nunca são convictas, né? Elas têm dificuldade a crer porque fizeram muita coisa ruim na vida delas. Então elas pensam, não, mas Deus não vai me perdoar. Isso aqui é muito horrível. O que eu fiz, sei lá, né? Coisas horríveis. Aí ele fala, mas a gente sabe, o Espírito Santo sabe. Ele nos mostra quando a gente faz a coisa certa ou errada, não é? Então ele fala assim, filhinhos, no 20, e ainda que a consciência nos condena, Deus é maior que nossa consciência e sabe de todas as coisas. Ele sabe, hein? Então as pessoas até às vezes podem condenar a gente. Né? Porque você fez isso, não é? Você está assim. Mas Deus é maior para nos descondenar. Como o Lula, hein? Por descondenar, não para
para nos lavar e limpar, hein? Porque se a gente só é descondenado, não funciona não. Deus é maior que nossa consciência, sabe de todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, nesse caso agora, podemos ir a Deus com total confiança e dele recebermos tudo que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Só para acabar, e este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e amamos uns aos outros, Não basta crer em Jesus, conforme Ele nos ordenou, não conforme eu estou falando, conforme Deus está ordenando. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e Ele permanece neles. E sabemos que Ele permanece em nós, porque o Espírito que Ele nos deu permanece em nós. Então é o Espírito Santo que nos dá a convicção da nossa consciência. Né? Ele é nossa consciência, é o Espírito Santo. Certo? Entenderam? Perfeitamente. Então é maravilhoso. Entender que a gente é uma obrigação a amar, que a gente tem que dar a nossa vida como Jesus deu-nos a vida